Unidade de internação do paciente é uma abordagem sobre os aspectos da infraestrutura necessária para assistência e conforto ao paciente, levando em consideração a importância da segurança do paciente e a prevenção da infecção hospitalar através das técnicas de limpeza e desinfecção desta unidade. Este é o tema de destaque da videoaula de hoje. Para começar, vamos entender o que é a unidade de internação do paciente. É o espaço físico hospitalar onde o paciente vai permanecer para fins de diagnóstico e tratamento. Neste espaço, ele vai dispor de toda a assistência necessária à sua saúde até que ele obtenha a alta hospitalar. É importante saber que temos diferentes tipos de unidades de pacientes, desde as unidades mais básicas, que são destinadas a atendimento médico hospitalar de baixa complexidade. Temos ainda as unidades destinadas a média e alta complexidade, que são leitos de tratamento semi-intensivo e intensivo. Temos ainda as unidades de pacientes para tratamentos especializados, a atender uma clientela específica, como os leitos obstétricos, pediátricos, os leitos geriátricos. Unidades de internação conforme complexidade do atendimento. Temos ilustrados aqui 3 unidades de internação que são diferenciadas entre si e atendem pacientes em condições diferenciadas. A primeira delas é a unidade de internação básica. Ela recebe, acolhe paciente cujo o seu estado de saúde esteja estável, ele demanda de pouca assistência médico-hospitalar, tem um quadro que exige recursos mínimos assistenciais. Ocupará essa unidade simples, em que temos apenas os mobiliários, uma saída de oxigênio e uma iluminação adequada, além de tomadas. A unidade de média complexidade. Essa unidade receberá, acolherá pacientes que têm uma demanda assistencial de maior observação ou de maior assistência médico-hospitalar. Para isso, necessita de um pouco mais de recursos, tais como o monitor para acompanhamento dos sinais vitais. Para que ele ocupe esse leito, ele tem alguma necessidade especial relacionada a seu quadro, para que ele tenha necessidade de uma monitorização próxima, mais visível. Temos ainda uma saída de gases completa, com todos os tipos de gases medicinais, em necessidade de um suporte ventilatório para este paciente, terá já uma estrutura disponível nessa unidade de média complexidade. Essa unidade ela é intermediária. A unidade de alta complexidade é o leito de uma UTI. Esse leito ele é ocupado por pacientes que possuem uma maior complexidade e demanda assistencial. Seu quadro geralmente é um quadro instável, que requer observações, cuidados médicos de enfermagem por um período de 24 horas ininterruptas, uma observação constante. Ele terá que ter disponível para sua assistência alguns recursos materiais que são essenciais, como a rede de gases completa, ventilação mecânica, é um aparelho para dar suporte ventilatório ao paciente, o monitor de sinais vitais para acompanhamento hemodinâmico, acompanhamento dos seus sinais vitais, a bomba infusora, que é um aparelho para infundir medicações. Toda a estrutura de um leito de UTI, de uma unidade de alta complexidade, demanda da presença de profissionais especializados. O paciente tem uma necessidade assistencial maior por ter uma alta complexidade. Composição da unidade de internação básica. A unidade de internação básica, individualizada ou coletiva, ela deve ter na sua composição elementos destinados a ofertar ao paciente segurança e conforto. O leito hospitalar, a campainha do paciente para acionamento e comunicação do paciente com a equipe de enfermagem, a mesa de cabeceira para guarda de objetos pessoais do paciente, a mesa de refeição de apoio
para a refeição do paciente no leito, sem a necessidade dele sair desse leito. O suporte de soro, que está ausente, na verdade, ele não está presente aqui nessa figura. A saída de rede de gases, que é um suporte mínimo ventilatório que o paciente pode vir a precisar. A tomada deve estar presente para fins de ter que ligar algum equipamento ou um dispositivo móvel do paciente, tipo celular. Cadeira de acompanhante é um local destinado para a acomodação desse acompanhante quando for autorizada a presença dele na unidade de internação. A escada é composta por 2 degraus para o paciente subir ao leito. Organização da unidade de internação do paciente. Esta unidade deve estar limpa e organizada de forma a contribuir para o controle das infecções hospitalares, além de proporcionar sensação de bem-estar, causando uma boa impressão ao paciente que nesta unidade será admitido. É de responsabilidade da enfermagem conferir tudo antes da admissão do paciente, de forma que tudo funcione adequadamente quando ele estiver presente no leito. A conferência deve contemplar a limpeza, desinfecção, assim como o funcionamento dos equipamentos para suportes assistenciais. Os componentes como iluminação do leito, a campainha, os painéis de gases, a mobilidade do leito, tudo deve ser checado antes do paciente chegar. É responsabilidade da enfermagem não só arrumar o leito, mas fazer toda a checagem dos equipamentos assistenciais, da mobilidade do leito e da iluminação desse local, de forma que tudo esteja funcionando, para que quando o paciente internar não haja nenhum contratempo da assistência a ser prestada e também não haja reclamação do paciente quanto ao mau funcionamento desses equipamentos. Deve-se finalizar a organização do ambiente com a arrumação adequada desse leito. Unidade de internação do paciente como fonte de contaminação. Nós, profissionais de enfermagem, devemos ter em mente que a unidade de internação do paciente é um grande potencial de contaminação para nós, profissionais. Mas o inverso também acontece. Nós, profissionais, também somos grandes fontes de contaminação para o paciente. Estamos colocando ele sempre em situação de risco quando não tomamos os devidos cuidados. A considerar a unidade de internação do paciente como fonte de contaminação, nós, profissionais, devemos ter em mente quais são os pontos críticos dessa unidade de internação. Em termos de contaminação, o paciente ele é o principal fonte de contaminação, pois ele, quando admitido, ele vem de uma comunidade. Ele convivia com pessoas que nós não sabemos quais eram as situações de saúde dessas pessoas e nem as condições sanitárias do ambiente que esse paciente vivia. Portanto, toda a área corporal desse paciente é uma grande fonte de contaminação. A roupa de cama desse paciente, representada pelo enxoval, é uma grande fonte de contaminação, pois está em contato direto com o paciente. As superfícies que o paciente toca na mesa de cabeceira, na mesa de alimentação, no copo, no suporte de soro, no interruptor que liga a luz da unidade de internação, todas essas áreas de contato são consideradas pontos críticos. Portanto, devemos ter cuidado com esses pontos críticos. Outra questão com relação ao ambiente. Nosso ambiente hospitalar, ele é naturalmente contaminado, mas mais contaminado ele vai estar se houver presença de insetos nessa unidade, nesse ambiente hospitalar. Sob o aspecto de nós profissionais, somos riscos de contaminação para o paciente também. Nós podemos, através de instrumentos utilizados para prestar assistência ao paciente, nós podemos trazer o risco de contaminação desse paciente, consequentemente uma infecção hospitalar. Uma mão não higienizada e contaminada
deve transmitir uma infecção hospitalar para esse paciente. Por isso, devemos ter o cuidado de usar instrumentos não contaminados e utilizar técnicas adequadas para utilizar esses instrumentos, além de termos que higienizar as mãos quando entramos e quando saímos também desse ambiente. A limpeza e desinfecção da unidade do paciente. Na unidade do paciente, nós temos as fontes inanimadas, que são as superfícies sem vidas. Pisos, paredes, portas, janelas, mobiliários, equipamentos assistenciais. Essas são as maiores fontes de contaminação, como foi apresentado no slide anterior. Portanto, devemos ter o cuidado com essas superfícies, fontes inanimadas, com relação à limpeza. Devemos estar fazendo a limpeza com uma certa frequência, de forma a minimizar os riscos de contaminação do paciente e dos profissionais. Então, aqui podemos observar as superfícies inanimadas, que são superfícies sem vida. Elas precisam do contato do paciente ou do profissional para sair do lugar. Por isso, elas são fontes de grande contaminação. Então, a cortina, a mesa de alimentação, a roupa de cama do paciente, os puxadores da mesa de cabeceira, o telefone, o monitor, todo o material de assistência que fica na cabeceira, o suporte, o apoio da cadeira aqui, do braço. Toda essa superfície inanimada, ela é uma fonte de contaminação. Por isso, devemos ter o cuidado de fazer limpeza e desinfecção desses ambientes. Além da unidade de internação, nós temos o banheiro sanitário, que muitas vezes é compartilhado com outros pacientes. Então, aonde tem pontos vermelhos aqui são os pontos críticos. Então, a barra de sustentação do paciente, quando ele vai sentar ao vaso, a tampa do vaso, a alavanca da descarga, as torneiras, a superfície da pia, o ponto de pressão da saboneteira, maçaneta do armário, tudo isso é fonte de contaminação e, portanto, devemos ter uma limpeza frequente dessas áreas. Agora, limpeza e desinfecção. Nós temos diferenças quanto ao conceito de limpeza e desinfecção. A limpeza é a remoção da sujidade depositada nas superfícies inanimadas, através de 3 meios. O meio mecânico, que é a fricção, o meio físico, que é a temperatura, então você pode utilizar um vapor ou um líquido aquecido para fazer a limpeza, ou também o produto químico, um saneante, que pode ser um detergente, um sabão em pó, um produto que auxilie numa limpeza mais aprofundada. Agora, a desinfecção não, ela não remove a sujidade apenas, ela elimina os micro-organismos patogênicos de uma superfície, através de uma substância química que nós chamamos de desinfetante. A considerar que vocês já conhecem o processo de limpeza e o processo de desinfecção e sabem diferenciar, falarei agora dos processos de limpezas da unidade de internação do paciente, onde temos 2 protocolos diferenciados, a limpeza terminal e a limpeza concorrente. A limpeza terminal é aquela limpeza feita na unidade de internação após a saída definitiva do paciente. Ele não retornará a esse leito, ele se ausenta em definitivo, seja por motivo de alta hospitalar, de transferência ou mesmo por motivo de um óbito. Essa unidade ela está desocupada e deve ser descontaminada para ser disponibilizada para uma nova internação. E para que isso aconteça, é necessário ela seja descontaminada através do processo de limpeza terminal. E quem faz essa limpeza terminal? São os profissionais da higiene hospitalar, que devem estar treinados
para essa função. Essa limpeza terminal, ela contempla as superfícies verticais, que são as portas, as janelas, as paredes, que envolvem essa unidade de internação, a cortina, e também deve envolver as superfícies horizontais, os mobiliários disponíveis, a mesa de cabeceira, mesa de refeição, o próprio leito do paciente, o piso, o teto. É feita uma limpeza profunda e geral dessa unidade de internação. E somente a partir daí, essa unidade poderá ser disponibilizada para a admissão de um novo paciente. Temos aqui ilustrado limpeza terminal de uma unidade de internação hospitalar. Nesse processo aqui de limpeza, podemos ver duas profissionais, uma fazendo a limpeza vertical, que vai envolver parede, cortina e suporte de soro, e a outra está fazendo as limpezas horizontais, que está envolvendo o leito, mas deverá ser feita no monitor, todas as superfícies e mobiliários que tenham superfícies planas. Temos ainda a unidade de transporte móvel, que é a ambulância. Ela tem no seu interior uma unidade de assistência ao paciente. O paciente ele entra nessa unidade e ele é uma potencial fonte de contaminação, principalmente quando ele tem doenças que envolvam contágio por contato. A ambulância deve passar por uma limpeza terminal, que é uma limpeza profunda. Agora, a limpeza concorrente. A limpeza concorrente é a limpeza feita diariamente, rotineiramente, como forma de manter a higiene do ambiente. E essa limpeza concorrente ela é feita durante a permanência do paciente na unidade de internação. Essa unidade não está desocupada, ela tem a presença do paciente e, por isso, a necessidade de se fazer a limpeza concorrente, que é aquela limpeza diária. Temos dois profissionais envolvidos com responsabilidades diferentes nesse processo de limpeza concorrente da unidade de internação do paciente. Primeiramente, profissional de enfermagem. O profissional de enfermagem ficará responsável por fazer a limpeza e desinfecção das superfícies planas, horizontais, que estão em contato direto com o paciente, ou seja, aquelas superfícies de maior contaminação, pois são as superfícies em que o paciente toca a todo momento. A mesa de cabeceira, a mesa de alimentação e o próprio leito do paciente. Esses três itens devem ser limpos e desinfectados diariamente, rotineiramente, pelo profissional de enfermagem, que faz esse processo de limpeza oportunamente no momento da assistência que ele presta ao paciente. Quando ele vai fazer o procedimento de troca de roupa de cama, ou quando ele vai fazer o procedimento de dar um banho no leito neste paciente, ao finalizar o procedimento, ele deve aplicar uma solução antisséptica nessas superfícies como forma de eliminar micro-organismos, com isso aumentar a segurança do paciente. Já o profissional de higiene hospitalar, ele ficará responsável por fazer a limpeza concorrente do piso desta unidade de internação, do banheiro sanitário que o paciente utiliza, além de também ficar responsável por recolher o lixo dessa unidade de internação. As funções são distintas. Cada profissional tem a sua responsabilidade, a sua competência e a sua contribuição para manter a unidade de internação um ambiente seguro, confortável e higienizado. A limpeza concorrente e desinfecção do leito são processos que devem ser feitos rotineiramente, diariamente, seguindo a rotina hospitalar. O horário previsto para esse processo acontecer é o horário da manhã, quando o paciente faz a sua higiene pessoal. O paciente que deambula
é aquele que sai do leito, tem autonomia para ir ao sanitário, fazer a sua higiene. No momento em que esse paciente se ausenta do leito, é o momento mais oportuno para que a enfermagem proceda fazendo essa rotina de limpeza concorrente e desinfecção do leito. A roupa de cama limpa somente será colocada no leito após esse leito ser limpo e desinfectado. Temos também o paciente acamado. Ele depende do profissional de enfermagem para fazer a sua higiene. Quando o profissional de enfermagem reúne todos os materiais para fins de fazer a higiene do paciente, deve reunir também os materiais, as soluções necessárias para fazer a limpeza e desinfecção do leito. No momento antes de fazer a colocação de roupa limpa na cama deste paciente acamado, o profissional deverá fazer a desinfecção deste leito. E o que nós necessitaremos para fazer essa limpeza concorrente e desinfecção do leito? O hamper, que é esse recipiente aqui, ele possui rodízios. Eu aproximo esse hamper ao leito, recolho toda a roupa suja que está neste leito de forma contida e vou enrolando esse lençol e após retiro do leito e coloco neste recipiente aqui. Ele é destinado para roupas sujas. Eu devo trazer para a unidade do paciente as roupas limpas. Aqui o número 2, corresponde ao número 2 aqui. As roupas limpas. Essas roupas serão colocadas após o processo de limpeza concorrente. Trago também a compressa. Pano é o tecido que será utilizado para fazer a limpeza e desinfecção do leito. Eu devo trazer 2 compressas. Uma para fazer a limpeza, utilizado a água e o detergente. A segunda compressa será para aplicar o álcool 70, a solução antisséptica. Não posso esquecer o número 4, que é a própria solução antisséptica que está aqui. Então, esses são os materiais necessários para que eu faça o procedimento de limpeza e desinfecção do leito. Para proceder à técnica, eu trago aqui um passo a passo para ilustrar para vocês como fazer esse processo de limpeza e desinfecção. Eu devo remover a roupa de cama sem sacudir e com movimentos restritos, como está aqui. Começo a retirar a roupa pela cabeceira da parte mais alta da cama e vou trazendo esse lençol de forma contida até chegar aos pés dessa cama. E assim eu removo esse lençol sujo, essa roupa de cama suja e coloco no hamper, como ilustrado aqui. Eu devo umedecer bem a compressa de algodão com solução antisséptica alcoólica, que é a clorexidina ou álcool 70. Vou aplicar muito para umedecer a compressa com a quantidade de álcool suficiente para que molhe a superfície contaminada, que eu quero fazer a desinfecção. O próximo passo, os movimentos para fricção são em sentido único, ou seja, unidirecional. É proibido o movimento de vai e vem. O que é o movimento unidirecional? Vamos lá. Eu começo de um ponto e vou para outro ponto. Quando eu faço o movimento de ir e voltar, eu estou fazendo vai e vem. Eu estou passando a minha compressa em um mesmo lugar. Isso é proibido. Eu não posso fazer esse movimento. O movimento tem que ser em sentido único. Qual é a recomendação para fins de desinfecção? Eu vou começar sempre do ponto mais distante que eu estou marcando aqui na cabeceira, considerando que o líquido, o álcool 70, vai ser representado por essa cor amarela. Então, eu vou pegar a minha compressa e vou deslizar a compressa sobre a barra da cabeceira. Essa cabeceira, ela é feita por 2 barras apenas. Eu vou trazer do ponto mais distante para o ponto mais próximo. Deslizo a compressa aplicando o álcool 70 sobre a barra. Finalizo no ponto mais próximo a mim. Então, eu parto de um ponto e vou para outro ponto sem fazer movimento de vai e vem. Fiz em cima, agora vou fazer embaixo, a mesma coisa.
Então, esse é o movimento unidirecional que nós devemos seguir. A outra recomendação é que, quando eu vou fazer a desinfecção do leito como um todo, eu tenho que ter um ponto inicial e um ponto final, por onde eu começo e por onde eu termino. E a sequência é essa aqui. Eu começo sempre pela cabeceira, ela é o meu ponto de referência para dar início à desinfecção. Depois, eu faço a lateral mais distante da onde eu estou. Vamos considerar que, como na figura superior eu estou deste lado do leito, então eu vou fazer o ponto B, que é o ponto oposto, ao lado oposto onde eu estou, o ponto C, que é o lado mais próximo da onde eu estou, o ponto D, I, E e F. Esses 3 pontos aqui serão abordados no próximo slide. Feito o ponto D, E e F, eu vou finalizar no ponto G, que é a cabeceira. Então, veja que todo movimento de desinfecção, limpeza e desinfecção, começa no sentido cabeceira, progredindo pelas laterais e superfícies e finalizando na peseira. Para começar, é necessário que vocês entendam que o ponto D, E e F correspondem, respectivamente. Ponto D seria a superfície de apoio do colchão. O ponto E seria a parte inferior do colchão. E o ponto F seria a parte superior do colchão. Então, eu vou fazer a desinfecção desses 3 pontos por parte. Eu vou primeiro fazer a desinfecção da parte superior, que está próxima à cabeceira, para depois fazer a parte inferior, que é a parte que está aos pés da cama. Para isso, eu tenho que dividir o leito ao meio. Esse meio estaria aqui. Vamos imaginar que a cabeceira esteja aqui e que os pés da cama estariam aqui em verde, ó. E aqui seria o meio. Eu primeiro vou fazer a parte superior do leito, para depois fazer essa parte inferior. Porém, para fazer a parte inferior, eu vou ter que virar esse colchão para essa parte de cá. Enfim, então o importante é vocês saberem que esses 3 pontos serão feitos simultaneamente, dividindo o leito em 2 partes. Primeira parte superior e depois a parte inferior. E por último, aqui eu estou ilustrando a parte inferior, a considerar que a cabeceira ela está aqui. E aqui estaria os pés. Eu inverti a posição inicial, que é essa que está ilustrada na foto de cima. O que eu expus foi a parte da cabeceira, até a metade do leito. E aqui eu estou mostrando a parte inferior do leito, que está próxima à peseira. Eu divido o leito ao meio. Primeiro eu faço a parte superior, próxima à cabeceira, e depois eu faço a parte inferior, à peseira, né, que está próxima à peseira. Após eu aplicar o líquido, aplicar o antisséptico, eu devo esperar secar para voltar com o colchão para a posição, pois enquanto o líquido está umedecendo a superfície, ele ainda está agindo sobre essa superfície. Somente após secar, eu tenho a garantia de que os micro-organismos foram eliminados. E é aí, somente após secar, que eu posso voltar com o colchão para a posição. Voltando o colchão para a posição, eu exponho a superfície onde o paciente deita. Qual é o movimento que eu devo fazer de desinfecção? É o movimento no sentido da cabeceira para os pés da cama. Aplicar a minha compressa da cabeceira para os pés da cama, começando do ponto mais distante para o ponto mais próximo, passando em toda a superfície lateral do colchão. E vou fazendo esse movimento em toda a extensão desse colchão, aplicando e umedecendo toda a superfície de contato, sempre movimento unidirecional. Eu começo do ponto da cabeceira e vou parar somente no ponto da peseira, até chegar à lateral final. Para concluir, eu vou aguardar a secagem do líquido antisséptico aplicado neste leito. Após essa secagem, eu vou aplicar a roupa de cama limpa dentro de uma técnica específica. Espero que vocês tenham entendido perfeitamente
perfeitamente a importância de se realizar essas técnicas, tanto de limpeza quanto de desinfecção do leito, para preservação da integridade física e segurança do paciente quando ele é hospitalizado. E isso é de fundamental importância para a consciência do profissional de enfermagem. Espero vocês numa próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima.